Você sabia que o comércio capixaba está passando por transformações que vão desde a modernização do crédito ao uso de ferramentas digitais? Para falar sobre isso, recebemos hoje Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória. Ele vai falar também um pouco mais sobre a implementação da duplicata escritural. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, Letícia. Para começar, assim, você pode falar um pouco sobre como que está o atual cenário do comércio de Vitória, mas também do Espírito Santo, de uma forma geral? O comércio do Espírito Santo, ele é um comércio muito ativo, né, tem um público regular e tem tido crescimentos acima da média nacional, né. Apesar da gente estar numa média nacional não muito alta, né, um crédito um pouco restritivo, de taxas de juros altas, elas atrapalham bastante esse setor, né, da economia, mas mesmo assim tem se mostrado forte. O varejo capixaba tem sido resiliente, tem sido constante e temos tido resultados importantes, né, mas precisamos evoluir mais ainda nesse segmento, com uma possível queda de taxas de juros aí, isso pode ajudar a fomentar ainda mais a nossa economia. Você já falou um pouco, né, sobre a questão da taxa de juros, mas além disso, quais são atualmente os principais desafios enfrentados pelos lojistas do Espírito Santo? Nós temos, assim, alguns pontos que são, cruciais para que o nosso comércio possa evoluir ainda mais. O fator segurança pública é um ponto, né, que nós temos uma deficiência nessa questão em alguns polos econômicos, né, alguns centros comerciais, algumas regiões comerciais importantes. Nós temos hoje a dificuldade na contratação de mão de obra, com muita, mão de obra que não está se fixando, né, no emprego, e aí você tendo rotatividade, você acaba não, tendo um padrão de atendimento, por exemplo, no comércio, tendo um padrão no atendimento dos clientes, então essa variação acaba atrapalhando, né, e cada novo funcionário, novo colaborador que entra na empresa, ele tem que ser treinado novamente, tem que aprender sobre, os processos da empresa, né, e aprender também como se comporta o cliente que ele vai atender. Então esses são principalmente os fatores. Um pouco da burocracia também, que no Brasil nós temos uma burocracia excessiva e essas burocracias acabam atrapalhando, porque o empresariado e até os próprios colaboradores, eles têm que se dedicar mais tempo para tratar de assuntos que são, burocráticos e não no foco da empresa, que é atender o cliente. Observando o setor, apesar destes desafios, quais são as regiões, assim, em Vitória, da região metropolitana, que se destacam na questão de abertura de lojas, né? E como que está esse cenário, assim? Nós temos algumas regiões, como por exemplo, Jardim Camburi, na Grande Vitória, dentro de Vitória especificamente, é uma região que, tem crescido, né, muito o número de moradores, então, por naturalidade, o comércio lá acaba sendo um comércio que está em fase de crescimento. Na região do centro de Vitória, estão sendo feitas algumas políticas e ações pelo próprio poder público, por entidades privadas, para poder fomentar a reocupação, né, comercial do centro de Vitória. Então, são feitas algumas ações. Alguns polos, como por exemplo, em Laranjeiras, na Serra, é um polo importantíssimo, com uma economia muito pujante. Novo Horizonte é um polo de comércio muito forte, né? A região da Glória, em Vila Velha, tem se tornado e é consolidado um grande polo de confecções, né? E nós temos agora, por exemplo, em Cariacica, foi, inaugurado como é que é? O shopping a céu aberto? Não, é o mercado Ah, o mercado municipal, municipal. e o entorno tende a crescer, porque gera movimentação de pessoas. Então é uma região que tende a crescer, sem contar com a Avenida Expedito Garcia, que é historicamente um grande polo, de comércio, centro econômico forte. Então nós temos esses polos que são consolidados, né, nós temos também cidades do interior, nós temos, por exemplo, em São Gabriel da Palha, um momento que é da colheita do café, aquela região noroeste do estado do Espírito Santo tem muita influência sobre a cultura do café, e com a colheita e a comercialização do café, pós-colheita,
você tem uma circulação muito grande de dinheiro na economia. Então, isso movimenta ali Linhares, região de São Gabriel da Palha, São Mateus, Colatina, aquela região toda. No sul, a gente tem uma economia, né, mais voltada com ligação muito com o mármore e granito, né, na região de Cachoeiro. E isso tudo depende desse mercado, que é muito mais amplo do que falar só do Espírito Santo, Sim. né. Então, nós temos alguns movimentos que são naturais, alguns momentos em que alguma região cresce mais ou menos, tem mais pujança na economia, mas sabendo entender esses momentos e sabendo dosar, né, o quanto investir, o quanto em que investir em termos de produtos para o comércio, é possível ter bons resultados. Sim, em 2025, o e-commerce ele registrou 44 bilhões de faturamento no Espírito Santo. Certo. Esse cenário ele impacta nos lojistas capixabas? Como que eles estão se adaptando também? Não, ele impacta, é claro, principalmente quem só tem o negócio físico, né. O comércio do e-commerce, ele no Espírito Santo, ele é algo em torno de 15%, né, varia um pouco dependendo do segmento, mas algo em torno de 15%, 12 a 15% é o que se comercializa via e-commerce. Então, assim, a gente vê uma grande predominância do comércio físico, né, mas o nosso consumidor, ele alterou um pouco as suas características. Ele mesmo querendo ir adquirir o produto numa loja física, ele pesquisa antes pelo meio digital. Então vai no Instagram, no Facebook, vai nas redes sociais, vai, nos sites, né, usa aqueles sites de comparação de preço, porque ele quer chegar num ponto onde ele possa consumir um produto bom com um preço justo e tentar comprar no menor preço possível, né. Então assim, o consumidor, ele tem usado, mesmo aquele que é fiel, né, àquela loja ali do bairro dele ou de uma região econômica que é próxima da residência dele ou do trabalho, ele mesmo assim ele está fazendo pesquisas, pesquisas online, então é importante o comerciante, Hum. estar antenado a isso. Mesmo que você tenha um negócio físico, você tem que estar atento a colocar a sua marca, a sua loja, os seus produtos numa divulgação online. Isso é uma dica importante para os comerciantes. Falando agora um pouco sobre a duplicata escritural, que está em Sim, implementação agora no país, né? isso. Você poderia falar um pouco sobre o que é esse novo modelo? É. Então, essa é uma transformação que já está em andamento, né? A previsão hoje é que até o final de 2027 ou meados de 2028 ela já esteja realmente implementada, né? Essa é uma implementação que vem sendo tratada e efetuada pelo Banco Central. Então, a grosso modo, o que que ela vai ser? Ela vai ser como nós tivemos a transformação da nota fiscal física, em que a gente tinha o bloco, Uhum. né, físico de nota fiscal que você mandava fazer numa gráfica, e houve a mudança para a nota fiscal eletrônica, que hoje qualquer nota fiscal é emitida no ambiente eletrônico da Receita Federal, da Receita Estadual, com a integração dessas informações de forma online. Isso vai acontecer também com as duplicatas. Então, onde é que isso vai afetar? Nas vendas a prazo, tá? Então, se o comerciante faz uma venda de um produto para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, e esse produto é vendido com um prazo futuro de recebimento, ou seja, com uma duplicata a receber, essa informação que hoje não vai na nota fiscal obrigatoriamente, ela vai ser, uma informação integrada. Emitiu a nota fiscal com uma fatura, com uma duplicata a ser recebida futuramente, essa informação estará num meio eletrônico que é gerenciado pelo Banco Central, e essas informações serão acessadas por entes, normalmente por entes financeiros, né. Então, com isso, a empresa que está vendendo, ela vai ter uma um documento eletrônico oficial para poder negociar o recebimento antecipado ou não, e aí ele vai negociar com seus possíveis parceiros financeiros, né, para ter um desconto e receber antecipadamente, né. E para as empresas financeiras, elas vão ter um ambiente seguro, para ter certeza que aquela duplicata ela está atrelada a um documento fiscal.
Então essa é a principal transformação, vai trazer muito mais segurança para esse ambiente de negociação de duplicatas, financeiras. Trazendo mais segurança, a gente evita fraudes. Sim. Quando você evita, fraudes e você tem um ambiente mais seguro, a grande tendência é que as empresas do setor financeiro possam oferecer os descontos com taxas menores. E aí é um ambiente mais seguro, com taxas, mais atrativas e com isso melhora essa ferramenta de uso e geração de crédito para o comerciante, para o empresário de um modo geral. Entendi. É considerando, né, essas mudanças que vai trazer, a duplicata vai trazer, como que isso impacta especificamente no comércio do Espírito Santo? Se você tem uma possibilidade de ter um dinheiro, né, o financiamento do seu negócio com uma taxa menor, você torna o seu negócio mais atrativo, né, porque todos os custos eles são transferidos para o preço final do produto. Então isso ajuda o empresariado e ajuda também o consumidor. Lá na ponta, em algum momento, é claro, quando essa cadeia toda se fecha e acontece todas as etapas dessa negociação, o consumidor vai ter uma diminuição de custos, né. Então, assim, para o empresariado, ele vai ter opções melhores de financiamento do seu negócio, ele vai ter mais segurança na operação e vai ter uma relação mais transparente com o mercado, seja com os seus clientes, como também com os seus fornecedores, porque seus fornecedores também usarão as mesmas ferramentas, não só no Espírito Santo, mas isso é no ambiente nacional. Então isso, traz uma organização e uma confiança no mercado, no setor, muito maior. O reflexo disso é, com o tempo, essa segurança, essa transparência, faz com que os bons empresários continuem no mercado, aqueles que não se adequarem, não se transformarem, não, aprenderem, né, a lidar com essa ferramenta, vão ter um pouco mais de dificuldade, podem perder grandes oportunidades ou até mesmo saírem do cenário, econômico. Do seu ponto de vista, o setor comercial do Espírito Santo, ele está preparado para essa transição digital, para esses dos processos, né, financeiros? Olha, a gente tem tido nós estamos num tempo, né, de informações muito aceleradas, né. Você é mais jovem do que eu acho que as pessoas mais jovens têm mais facilidade em lidar com essa velocidade da informação, mas nós temos que aprender. Então, a gente fala assim: "Ah, estamos todos preparados?" Não, não estamos todos preparados. Tem muita gente buscando a preparação? Temos bastante gente buscando a preparação já há algum tempo, só que a velocidade da informação, o volume de informação que tem chegado, ele é muito grande. Então, assim, a gente está tendo que acelerar o nosso aprendizado para poder tirar bastante proveito disso. Então nós temos aí IAs que estão vindo e estão atropelando, mas junto com a IA que vai fazer bem para o mercado, para o ambiente de negócio, para o consumidor de modo geral, tem aquelas IAs que prometem, mas não cumprem, né, então a gente tem que estar atento a isso. Nós, como empresários, temos que estar sempre nos preparando. Lá no passado, quando fala assim, numa década de 50, 60, o empresariado era o quê? Eram pessoas que tinham vontade de montar alguma coisa e começavam a empreender, seja fabricando alguma coisa, ou seja, comercializando, vendendo, comprando e vendendo, né, testando um serviço, alguma coisa assim. E ali bastava muito ter o quê? Uma força de vontade, uma dedicação, um comprometimento que você alcançava o sucesso. Hoje, o empresariado, além de ter, essas características do passado, ele ainda tem que ter competências. Então, claro que existem os casos das pessoas que nascem com algumas competências natas, mas de um modo geral, para um grupo empresarial, uma loja,
ou um comércio, que seja ele eletrônico, ou que seja uma parte de serviço ou de indústria, ele já tem que ter a preocupação de conhecer ferramentas de gestão. Hoje já se fala mais em ferramentas de gestão de pessoal, gestão de estoque, gestão financeira. Então, não dá mais para fazer a continha no papel de padaria, como a gente falava antigamente, né. Você tem que ter sistemas de gestão, tem que ter competência, tem que ter pessoas, que tenham conhecimento na área de marketing, então se ampliou as competências que as pessoas têm que ter. E conforme o tamanho da empresa, você tem que estar, com pessoas que têm essas competências e você não as tem. E não dá para você pensar que vai concentrar tudo numa pessoa só para poder alcançar o sucesso, né. E o sucesso não é ter dinheiro, o sucesso é fazer bem aquilo que você quer fazer. Então, assim, temos nos preparado, tem muita gente que ainda está um pouco atrasada, mas que no seu tempo tem buscado a preparação. E é importante falar que, assim, existem, empresas, entidades que estão aí para poder apoiar o empresariado, né. A CDL Vitória é uma empresa que, para os seus associados, hoje nós temos em torno de 1.500 associados só em Vitória. No sistema CDL no Espírito Santo são cerca de 15.000 associados, né, então procure a sua CDL. Dentro do sistema CDL tem ferramentas, nós temos parceiros importantes como Senac, Sesc, Sebrae, que trazem cursos que são formalizados, formatados para atender as demandas dos nossos associados. Então, assim, procure as instituições para poder adquirir esses conhecimentos. A gente faz sempre palestras, faz sempre, workshops, oficinas com os associados para poder trazer conhecimento e melhorar, ajudar na gestão dos negócios. Porque um negócio bem gerido, né, ele traz soluções para os seus clientes, isso é importante. Nós queremos que todos os nossos associados possam ser pontos de solução para os seus clientes. Você está falando dessa importância, né, de aprender, de se adaptar ao momento, considerando a duplicata escritural, quais cuidados, né, os empresários eles devem ter nesse período de adaptação? Então, nós, realizamos essa semana, no dia 30 de junho agora, um encontro em que trouxemos pessoas da SPC Grafeno. SPC Grafeno é uma empresa do grupo SPC, do qual a CDL Vitória é sócia, né. Então a SPC Grafeno é uma empresa que com foco na escrituração, duplicata escritural. Ela foi criada com esse objetivo, ela é uma das 7 empresas no Brasil que estão homologadas ou estão em processo de homologação no Banco Central para que sejam as, escrituradoras de duplicatas digitais. Então, nós trouxemos primeiro para trazer, informações, e foi muito voltado para empresários da área financeira, parceiros importantes, desenvolvedores, fintechs, né, que são bancos, né, então são vários segmentos que vão ter relacionamento com essa nova dinâmica, vamos colocar assim, para o mercado, né. Então nós já temos começado, esse é um trabalho que é feito no Brasil inteiro, né, e nós já trouxemos um aqui para o Espírito Santo, inclusive quem quiser pode acompanhar no podcast CDL VIX, Conecta CDL VIX, nós temos um podcast lá que nós gravamos, junto com o Magno Lima, que é o CEO da SPC Grafeno, que a gente trata exclusivamente sobre a duplicata escritural. Então tem lá, procure saber, ouça um pouco, veja o podcast e procure mais informações. Então, assim, o empresariado ele tem que estar atento a isso, ele tem que buscar as informações, ainda temos alguns passos. Como é que vai ser a dinâmica dessa transformação? Primeiro vai para os grandes negócios, as grandes empresas, né, indústrias grandes, volumes grandes, e depois isso vem para as camadas menores. Por quê? Essas grandes empresas, elas têm um volume grande, mas são em quantitativo são menores, e normalmente elas têm estruturas, né, na parte de suporte técnico, suporte de TI,
equipes preparadas para isso e para lidar, que são mais estruturadas, então elas vão ajudar a encontrar os pontos de acerto. Todo novo processo, procedimento, ele passa por seus pontos de acerto, apesar de estar sendo feito muita, eh muita verificação antes de lançar, né, mas vai acontecer isso. Então, primeiro os grandes, vai passar os pontos de acerto, principalmente na parte operacional, né, dos bancos, das fintechs, das financeiras e das próprias empresas, dos ERPs, que vai ser importante que os ERPs tenham as integrações, né, para que essa informação flua, assim como aconteceu com a nota fiscal eletrônica, né, houve adequação dos ERPs e houve um prazo para isso, na duplicata escritural também vai acontecer. E depois vem baixando para os níveis menores de organização, porque essas têm quantidades maiores de empresas, até que você chegue no mercado amplo e restrito, né, da economia. Que aí você vai encontrando, e com certeza, em algum momento, alguém vai achar um ponto a ser corrigido, né? Isso é natural dos processos. Mas vai acontecer sim, não vai ser uma virada da noite para o dia, a pessoa chega amanhã e fala assim: opa, agora eu tenho uma duplicata escritural, que monstro é esse? Não, não vai ser assim. Vai ser algo feito com muita tranquilidade, com muita transparência, mas é importante quem conhecer o quanto antes já vai ter diretrizes lá para que em 2027, 2028 no máximo, já esteja apto a usar os benefícios que essa nova modalidade vai trazer e vai ser obrigatório. Isso está consolidado, vai acontecer. Então, assim, não é pensar: será que vai? Tipo, será que a IA vai acontecer? Muita gente falou assim: será que vai ter IA? Vai acontecer? Aconteceu. Então, com a duplicata escritural é a mesma coisa, vai acontecer. Tente adquirir conhecimento o quanto antes, busque informações, não é um bicho de 7 cabeças, vai ser uma transformação daquilo que já se faz com duplicatas, que são as informações fluírem, só que num ambiente seguro e com um único ponto de concentração da informação, que vai ser regido pelo Banco Central. Então isso vai trazer segurança, vai se evitar muita fraude. Então, alguém que emite uma duplicata e desconta ela em 2 bancos não vai ser possível, porque isso tudo vai estar no meio eletrônico. Então, isso vai ser um ponto assim, que vai ser um divisor no mercado financeiro e, consequentemente, para a nossa economia, vai ser transformador. Entendi. Agora voltando um pouco sobre a questão do comércio do Espírito Sim. Santo, quais são as expectativas para o segundo semestre, né, desse ano de 2026? Certo. Bom, o segundo semestre, ele normalmente ele é muito mais forte do que o primeiro, até mesmo porque nós temos datas comemorativas que são importantíssimas, né? A gente vem no segundo semestre aí Dia dos Pais, depois vem Dia das Crianças. Nós estamos com uma data que ela assim, está se consolidando nos últimos anos, que é a Black Friday, né? Então é uma data que está se tornando ela importante para a economia do varejo, principalmente, e Natal e Ano Novo, né? Então, assim, nós temos as expectativas são sempre boas, mesmo que a gente tenha aí um cenário de juros ainda alto, mas historicamente ele é bem melhor do que o primeiro semestre. Então, o empresariado tem que se preparar, a gente fala o seguinte: quando está tudo muito bem, o mercado está muito aquecido, as coisas acontecem por si só, né? A gente precisa fazer menos esforço para poder o cliente nos procurar, ir até o estabelecimento, ou procurar num site ou numa rede social. Quando o mercado não está se desenhando tão pujante, tão aquecido, aí é o momento em que nós temos que nos inventar cada vez mais. Então, é atenção com a arrumação da loja, atenção com a divulgação dos produtos, atenção com o atendimento, né? Tentar preparar cada vez mais as equipes,
Um ambiente limpo é importantíssimo para aqueles que têm a loja física, um ambiente agradável, se possível ter a disponibilidade de um café, uma água para o seu cliente, quem puder, um biscoitinho, uma cadeira para a pessoa sentar. Às vezes tem um público que é de idade mais avançada, tem uma certa dificuldade de ficar em pé muito tempo, alguém que está com uma criança de colo, né? Então, assim, ter essa preocupação, às vezes é um detalhe que a pessoa não percebe, mas que faz a diferença e ela olha para a loja do lado e fala: nossa, a loja do meu vizinho está sempre cheia e a minha não está tão cheia. Pode ser uma atenção que é dada com mais carinho, pode ser uma preocupação com uma cadeira para se sentar, pode ser um bom dia bem dado, né, com alegria no rosto, educação, a pessoa estar apresentável, a pessoa não precisa ser linda, não precisa estar maquiada, não precisa estar com a roupa da moda, mas ela tem que estar aseada, tem que estar com o cabelo penteado, tem que estar com um astral bom, né? Não pode estar, lá, vai atender um cliente, você está mastigando alguma coisa, com chicletes na boca, coisa assim, não é agradável. Então, aquilo ali é uma demonstração que você está dando atenção para o cliente quando você está ali, pronto para poder atender o seu cliente, né? Então, acho que esses são alguns pontos, né? Limpeza da loja, asseio, acesso, organização. Isso também é válido para o mercado eletrônico. Então, a pessoa tem um Instagram que é bagunçado, vai ser difícil alguém ir lá para poder procurar as coisas, né? Então, tem um Instagram que é arrumado, tem um site que é arrumado, isso facilita esses negócios. E tem uma boa gestão, entender aquilo que o público quer comprar, né? Para poder ter disponível e ser assim, as pessoas, os consumidores, terem vontade de entrar na sua loja, seja ela uma loja física ou seja ela uma loja virtual. A pessoa tem que querer ir lá e somos nós que temos que provocar esse interesse nos nossos clientes. Em relação aos números, existem projeções assim de crescimento? Olha, a gente ainda não tem nenhuma pesquisa para esse ano, porque ainda está muito cedo, né, para falar em números do fim de ano. Mas a gente pode falar que assim, podemos ter um crescimento, não temos a expectativa de ser um grande crescimento, mas pelo histórico que nós temos, há uma tendência de crescimento. Nós temos um ano que está tendo Copa do Mundo, para alguns segmentos é bom, para alguns atrapalha um pouco, mas depois a Copa do Mundo ela acaba mês que vem, né? Então, assim, é o final desse mês, né? É esse É mês. final desse É. mês, né? Então, esse mês acaba Copa do Mundo, então, e ela também não pode afetar um outro momento, mas ela não é o tempo todo, não. Mas nós temos eleições também, né? Então, assim, em ano de eleição, sempre tem algumas incertezas, né? Depende do candidato que vai ganhar, que não vai, depende das propostas que vão aparecer, depende também do que os nossos atuais que estão lá no Congresso, principalmente no Congresso e na Assembleia Legislativa Estadual, o que esses nossos políticos vão colocar, vão votar, né, em termos de leis que podem afetar o comércio de modo geral. Então, a gente não tem uma definição, não temos uma pesquisa ainda feita, ela sempre é feita mais para o fim do ano, e como tem eleição, boa parte da atenção dos institutos de pesquisa eles ficam muito voltados para a eleição, então a gente deve ter uma pesquisa mais tardia, mas historicamente a gente tem bons resultados, a gente deve ter resultado positivo, talvez não muito expressivo, mas a tendência é ser um resultado positivo e que depende muito mais da gente como consumidor, para poder ficar atento a comprar com os bons comerciantes, nós como empresários para poder arrumar a casa para atender bem os nossos consumidores, né? E eles saírem satisfeitos e quererem adquirir aquilo que precisam conosco, e os colaboradores entenderem que é uma oportunidade de ganho, principalmente que a maioria no comércio é comissionado. Então é um ponto elevado de ganho de remuneração, acho que isso
juntando esses três ingredientes aí e todos trabalhando bem, acho que a gente pode ter bons resultados. Para finalizar, como você mesmo disse, o comportamento do consumidor ele vai mudando, né, ao longo dos Uhum. anos. Então, considerando isso, quais são as tendências que se pode se esperar para os próximos anos? É. Acho que a tendência é muito a pegada digital, mas eu não digo nem falar assim, o consumidor ele vai passar a fazer compras no digital. Não digo nem vai ser tão isso, mas ele vai estar muito atento às informações no digital. Isso já vem acontecendo e acho que vai acelerar um pouco mais, né. Hoje, a gente vê que, assim, falar em tempos atrás, a compra de um carro, ela acontecia exclusivamente presencial. Então, o consumidor, quem queria comprar um carro, ele ia até uma loja, ele abria a porta do carro, fechava, sentava, olhava. Nem era tão expressivo o uso do test drive, Uhum. né? Porque o dono da loja do carro ele tinha um pouco de ciúme do carro, né? Pô, esse carro vai rodar, não vai? Então, mas era assim, o ver, o tocar. Aí depois evoluiu para o test drive, que é muito comum, né? Hoje a gente vê em qualquer marca de carro, você vê a divulgação de, ó, venha fazer um test drive e tal, vem conhecer isso, a gente vê, tem carros que passam pela rua que tá lá com adesivo de test drive e tudo mais. Hoje em dia, com o advento aí dos carros elétricos, a gente conversando com alguns empresários do segmento, eles falam assim: o consumidor chega na loja já sabendo tudo do carro. Ele já sabe o que que o carro faz, o que não faz, quais são os opcionais que ele tem, quais são as tecnologias. Então ele já chega perguntando: ah, esse carro aqui ele tem essa tecnologia e funciona assim mesmo. Então, eu estou pegando exemplo do carro, mas em tudo. Para se comprar um aparelho celular, um relógio, o consumidor ele está pesquisando antes, né? Então o digital, a informação digital ela já vem chegando muito rápida, mas tem acelerado muito mais, né. A outra coisa, as pessoas estão querendo, produtos que tenham uma pegada um pouco mais, voltados com saúde, sabe. Ele quer um alimento mais saudável, ele quer, produtos que o coloquem num ambiente mais saudável, ele quer consumir alimentos, menos processados e mais, que vão dar a ele a possibilidade de prolongar a vida, ele está fugindo daquelas coisas que fariam mal, de um modo geral. Então, ele está comprando produtos, por exemplo, roupas que permitem a ele, se movimentar mais, com mais, liberdade nos movimentos, para que ele possa também durante o trabalho fazer alguma atividade que ele não se sinta preso pela roupa, mas que ele, possa praticar ali alguma atividade, né, seja uma pequena caminhada, coisas assim. Então, acho que o digital tem acelerado muito esse acesso à informação e nós, comerciantes, temos que estar atentos a isso. É uma mudança de característica do nosso consumidor. O consumidor está pesquisando mais, está buscando mais conhecimento sobre aquilo que ele quer adquirir e nós, comerciantes, temos que saber tanto quanto ou mais do que o nosso cliente. Senão, ao invés da gente explicar para ele o que serve o nosso produto, o cliente vai vir nos dar uma aula em nosso estabelecimento. Então acho que essa é a principal transformação, né. E, fazer com que propiciar esses treinamentos para a equipe é importantíssimo, para que todos do setor, né, da sua equipe possam estar aptos a atender o anseio do cliente. Bom, Rogério Alcântara, muito obrigada pela sua participação. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, mando um abraço grande para os telespectadores do S Brasil. E assim, vamos ficar atentos, consumo consciente, não se endividar, para que você possa consumir sempre. Esse é o nosso recado. E para você que está nos assistindo e gostaria de saber mais sobre essa e outras informações, é só acessar esbrasil.com.br e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!